Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma aula do processo de vida. Hoje, dando continuidade à aula 7, estamos na página 50. Estaremos falando a respeito do culto, não é? Então, esse elemento fundamental para a nossa caminhada. Vamos orar ao Senhor, pedir a irmã Nina que faça essa oração. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por estar mais uma vez aqui, Senhor, para aprender mais de ti. Pai, em nome de Jesus, nos dá a sabedoria da tua palavra para que possamos entender, Senhor, e praticá-las. Pai, traz aqueles que aí vêm a caminho em segurança. Vem guardando todos que também já estão aqui, Pai. Eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, infelizmente, essa matéria é pouco entendida. Poucas pessoas compreendem a seriedade e a profundidade do culto ao Senhor. O culto ao Senhor. Muita gente vem ao culto para receber, e essa é uma linguagem clara no meio evangélico, totalmente inadequada e que tem trazido muita confusão, né? No meio cristão, porque o objetivo do culto é totalmente outro. O objetivo do culto é exatamente ofertar a Deus. O culto é uma oferta que nós fazemos ao Senhor, do nosso tempo, do nosso ser, e enfim. Então não tem como juntar essas duas coisas. Nós na comunidade procuramos zelar por esse momento do culto, em especial o culto na igreja em casa. Então, aquela perspectiva de que o culto vai ser animado, nós precisamos tirar isso da frente, né? Não, o culto não foi bom, porque não, foi meio morgado, não sei o que. Não, eu não entendo essa linguagem, porque as pessoas vêm como consumidoras, alguém que quer consumir um produto, e saem avaliando aquilo que receberam, se agradou ou não a um, se agradou ou não a outro. Então, isso não é assim. O culto é para quem, Helena? O culto é para o Senhor. Para o Senhor. Então, o culto não tem que agradar a Joséildo, nem a Mateus, nem a Eliana. O culto tem que agradar ao Senhor, é para Ele. Ah, mas eu fui e não gostei. Bom, e não é para você gostar ou deixar de gostar. Eu não entendo essa linguagem. Não, mas eu fui, olha, o culto não prestou hoje. Eu fui e não recebi. Não fui edificado. Então o culto não é para você receber, meu querido. O culto é para você ofertar. É uma oferta sua a Deus. Então isso aí é um equívoco da igreja que se diz evangélica, que está doutrinariamente corrompida, prostituída, com valores humanos, seculares. Nós lutamos contra isso. Aí eu gosto de ir para o culto tal, na igreja tal, porque lá é muito animado. Eu gosto também de tal, porque lá tem isso, tem aquilo. Esses elementos, eles são estranhos ao culto, ao verdadeiro culto ao Senhor. Então, as igrejas, eu acho que está com mau contato aí, Mateus, que o som desapareceu aí, ó. Se mexer um pouquinho no cabo, isso, muito bem. Então, as igrejas estão perdidas, não é? E perdidamente equivocadas com essa questão, esperando
que o culto seja favorável, ou que seja agradável de alguma forma ao adorador. Não, isso aí não convém. Só um instante, por favor. Então, o culto ao Senhor, então, tem essa vertente, né? E nós procuramos zelar por isso, no poder do nome de Jesus. Amém? Então, Samara, qual é a visão de culto que você tem, Samara, quando você é convidada pela sua igreja? Hoje Samara vai dirigir o culto da igreja em casa. O que é que você tem em mente? Fazer o quê? Como se preparar? Vamos ver se a gente dá um tom mais prático a isso. Você vai pensar e Mateus vai pensar também. No caso, como se preparar para dirigir o culto? Sim. Qual o dia do culto lá? Está sendo na terça-noite. Na terça. Então, você recebe notícia. Próxima terça é contigo, Samara. Você imagina o quê? Você encara isso como? Você se prepara de que forma? Primeiramente, por meio de oração, para que o seu Espírito Santo possa guiar esse momento, principalmente em relação à palavra que vai ser trazida, né? Que seja uma palavra para a edificação do corpo. E a preparação é realmente para que seja um culto, tipo assim, os louvores voltados à adoração, louvores escolhidos dessa forma. No caso também tem ao longo até chegar o dia do culto, de conversar com os irmãos. Matheus, coloca ali, por favor, para o pessoal. A doutora vai ficar famosa agora no Ceará, em Custódia, aproveitando para dar uma palavra de boas-vindas aos irmãos. Sim. Pronto, aí a oração, né, para a preparação da palavra. Sim. A depender da situação, deixa eu ver, viu? A preparação dos louvores. Sim. Conversar com os irmãos para que eles se preparem também para esse momento de edificação mútua, no momento de compartilhar, né? E é isso, estudando a palavra e a oração, para um momento que seja guiado pelo Espírito Santo, de adoração ao Senhor e de edificação mútua. Eliana, o que é que você tem em mente, Eliana? Culto ao Senhor. Culto ao Senhor é adoração. E a gente sempre inicia com um momento de adoração. Sempre eu faço questão toda vez de frisar, o Senhor Jesus está aqui, Ele veio para receber nossa adoração, que a gente deu o nosso melhor para Ele. Então sempre tenho falado isso e temos procurado vivenciar dessa maneira. Para que o Senhor receba ali todo aquele momento, que tudo ali é para Ele, a oferta de amor. Falo na oferta de amor, eu falo nos hinos de adoração. E a palavra que ele falou, quer dizer, ele usou alguém, né, que a gente não ouve a voz de Deus, né, normalmente, né, mas ele usa as pessoas ali, quem está à frente ali, quem está com aquela incumbência de levar aquela palavra. Então eu sempre peço para as pessoas estarem atentas, que o Senhor vai falar, e Ele fala para edificar, Ele fala para ensinar, Ele fala para corrigir, e assim a gente vivencia. Mateus, você já dirigiu algum culto lá, sozinho? Já. Qual a ideia que você tem assim? Hoje vai ter um culto, você Pastor, imagina quando como? Você faz como? Quando o Naldo sugere, pede se eu posso ir, a primeira coisa que eu venho é a oração, né? Para Deus me guiar alguma coisa que o pessoal possa entender e tocar realmente o coração deles. Mas eu procuro ver alguma necessidade da igreja, ali do pessoal, se tem alguma evangelismo, aí eu tento focar alguma coisa nisso. Mas às vezes a pessoa está tentando focar nisso, mas vem alguma coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa está imaginando. Aí eu tento ir mais por esse lado. Certo. Assim, de uma necessidade maior lá e sempre oração, né? Às vezes a pessoa imagina uma coisa, mas não tem nada a ver com o que Deus quer que a gente fale lá. Muito bem. Então, irmãos, vejam bem,
quando a gente vai participar de um culto, nós devemos ter essa visão, vocês falaram, tudo correto, né? A preparação, adorar a Deus, então a gente oferta a Deus a adoração, a nossa própria vida como adoração ao Senhor, enfim, a parte de se preparar, de orar, de pedir direção, tudo mais. O culto, nós devemos vê-lo em 3 dimensões, como falamos semana passada, pelo menos, né? Além de muitas outras. A vida em comunidade é o momento de partilhar com meus irmãos, amém? Amém. Momento de partilhar. Então, se eu vou, apostila, jovenzinho. Eu estou acompanhando aqui com ela. Cadê a sua? Não. Não tem apostila. Na 7ª aula, converse com Patrícia, tá bom? Ela vai conseguir uma apostila para você. Então, nós devemos ter a visão da comunidade. Eu vou ter um encontro com meus irmãos em comunidade. Não é maravilhoso isso? A visão. Então, o culto não é o lanche, ainda que ele faça parte, o culto não é tal aspecto, tal, ainda que tudo isso faça parte. Mas o todo e o essencial é o encontro com a comunidade. Então eu vou ter um encontro comunitário com meus irmãos. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa, pensa, Mário, se imagina, olhe para aqui, que agora não tem nada tudo isso é explicação, é muito importante você assistir, porque tem gente que pensa que é só ler a apostila. A apostila talvez seja 5%, 95% a gente passa no compartilhar. Então veja, muito importante você se ver como garçom. Qual é a postura de um garçom? Eu já falei tanto isso. É alguém que pega a bandeja, coloca ali os seus dons e talentos e se pergunta: como é que eu posso servir aos meus irmãos? De que maneira, Senhor, Tu queres que eu sirva aos meus irmãos? Quais são as necessidades deles? Então, eu estou acrescentando aqui, porque os outros aspectos importantes vocês já falaram. A adoração é o momento em que Deus fala, é o momento da entrega, é o momento da palavra, etc. e tal. Mas tem esse lado comunitário. Amém? Amém. Então não é como você vai assim com a mão para receber. Ah, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou com vazio, estou depressivo, estou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora eu vou para o culto para receber tudo. Eu fico imaginando Deus dizendo: rapaz, vai morrer para lá. Lugar não é esse não, está no lugar errado. Hein? Você está no lugar errado. Moisés estava no tabernáculo, no templo, recebendo de Deus. E Josué, que era seu discípulo, ficava à porta, esperando ouvir para ir para a batalha, para ir trabalhar, para executar a vontade de Deus. Então diga assim: culto é lugar de guerreiro. Culto é lugar de guerreiro. Agora, você está com alguma necessidade? Busca a Deus, entra no teu quarto, não é? Fecha a tua porta, dobra o teu joelho e vai te acertar com Deus. Então, o culto não é lugar de mendicância, não. Chegar um troncho, outro, não, tá aqui, não. Culto é lugar de guerreiro, de batalha. Você chegar para ofertar com os seus dons para edificar seus irmãos. Pedro diz que cada um deve utilizar os seus dons para servir ao outro. Paulo diz que tudo que é feito na igreja é para edificação. Coríntios 14, 26, cada um tem uma participação no culto ativa, uma contribuição no culto, com a palavra, com o testemunho, com uma oração.
com uma palavra de edificação, enfim. E ali tudo visando a construção do corpo. Então diga assim, o culto, além do relacionamento com Deus, tem um serviço comunitário. Então você vai para o culto, você leva a sua oferta, que é parte essencial do culto, você leva o alimento material, que quer seja um pão, um cuscuz, um suco, aquilo que você faria em refeição em casa, você leva para compartilhar com seus irmãos, receber e doar. Você leva um alimento espiritual, você leva seus dons espirituais para compartilhar com seus irmãos. Como assim na prática? Como é que num culto eu vou servir com os meus dons aos meus irmãos? Como assim? Vamos lá, com vocês a palavra. Porque, irmãos, não é interessante a gente fazer aqui algo assim teórico, não é uma teoria. Já dá para ver quem temos aí, Samara? Tem algum registro aí? Tem Claudete, tem Rafael Silva, tem Fátima Maria, tem Neide Araújo, Larissa Ventura, tem Alcione, tem Socorro, Fabrício, Socorro. Qual é o sobrenome? Socorro Brito. Socorro Brito. Estou esquecido agora. De qual igreja, Socorro? Você congrega em alguma igreja? Estou esquecido assim pelo nome. Não sei se é na sua conta que aparece com outro nome. Se identifique, por favor. Tem Vanderlei, Priscila. Tem mais? Genilson, Edinaldo, Josi, Erivan, Vitor Hugo. Muito bem. Erivan está fazendo falta aqui, Erivan. Vitor deve ser de Fazenda Nova. Não é? Essas pessoas. Muito bem. Genilson. Genilson, de Barbalha. Então, muito bem. Vocês que estão dirigindo o culto, prestem atenção. Eu fiz uma pergunta aí, não foi? Qual foi a pergunta? Como a gente está repartindo? Vão repetindo, vão refletindo aí. Essa parte prática dos seus dons, como usá-los, como servir aos outros durante um culto. E vocês que estão assistindo em casa, irmão Genilson, preste atenção. O culto não é uma rotina. O culto não é, eu já sei como é que vai ser. Isso, pronto. Então já nem tem expectativa mais nenhuma. Não. Erivan dirigiu um culto essa semana, chegou lá um bocado de foto, um bocado de gente. Foi o que aquilo ali? Culto de oração? Foi o culto que a gente faz nas terça-feira, como o culto do domingo, de celebração. Aí os visitantes estavam lá. Foi os casais que fizeram paz, ou vida livre, estavam lá presentes. Foi animado, motivador, não é? Muito bem. É muito bom quando o culto é bem participativo. Então, na prática, como servir? Quem é que pode servir no culto? Quem é que pode? Todos. Quem é que deve servir em todos os cultos? Diga, todos. Todos. Então, cuidado para tirar essa erva daninha da religiosidade. Que você vai para o culto, então quem é que participa? É o pastor, pregador, dirigente, quem vai cantar, quem vai fazer, pronto, e ali acabou. A gente não pode ter essa participação, essa visão. Então, Genilson não pode deixar Claudete, Erivan, Edinaldo, vocês que dirigem culto, pessoal em casa ou na igreja em casa se sentindo visitante, esperando. Então, culto de igreja em casa não é supermercado que você vai se abastecer de comida. Não é posto de gasolina que você vai colocar combustível. Não é circo que você vai se divertir, ouvir uma palavra. Eita, estou para baixo, eu vou para o culto Não, no culto não é isso não. Cuidado, senão a gente entra no mesmo caminho. Então a gente tem que organizar aqui, porque hoje o culto tem que ser animado.
porque a gente convidou visitante, então tem que tudo ser animado. Que história é essa? Então o culto ele tem que ser uma oferta viva, aí sim, organizado sim, para o Senhor, amém? Amém. Para cultuá-lo, para ofertá-lo, para engrandecê-lo, para, enfim, tudo voltado para o Senhor. Um culto cristocêntrico. O centro do culto é a pessoa de Jesus, não é o visitante, não é a programação, não é porque é dia do pai, da mãe, do menino, da avó, não sei de quê, que todo dia é dia de uma coisa. Não é essa a perspectiva. Então a visão comunitária, de que forma prática em todos os cultos eu posso servi-los. Vamos lá vocês agora. Pastor, um exemplo que eu poderia dar é, por exemplo, você buscar conhecer os dons que você possui, para que você, conhecendo, você possa, de forma consciente, compartilhar naquele momento. Por exemplo, eu tenho um dom de mestre. Então eu sempre busco estar estudando alguma coisa e levar nos cultos, explicar para os meus irmãos, sabe, compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Porque eu sei que eu tenho uma forma mais fácil de explicar, de compartilhar. Então eu faço isso. É um exemplo. Você tem esse dom ou você está dando um exemplo? Não, eu tenho. Tem esse dom. Pronto, muito bem. Então isso aí é uma forma prática. Um outro. Levar um hino, levar uma oração, Sim. levar uma palavra. Essa questão do hino é interessante, precisa muito cuidado pelo seguinte, a gente tem que observar que culto não deve ter, especialmente da igreja em casa, programação, entendeu? Aquela programação. Então fulano tem o dom de cantar, e todo culto é aquela cantoria. Primeiro dom de cantar não existe muito, no Novo Testamento não, entendeu? Era mais o ministério dos levitas, do Velho Testamento. Mas devemos cantar no culto sim, o irmão pode cantar um hino? Pode, deve, é bom, é maravilhoso. Agora, a diferença é a visão, que não é uma apresentação, é um oferecimento. É diferente ou não? É um presente, é uma oferta que você vai fazer ao Senhor. Aí quando você pensa nisso, você teme, você treme. Meu Deus, o que é que o Senhor está precisando? Não é precisando, o que é que eu estou precisando oferecer ao Senhor? O que é que vai te agradar, Senhor? Então é uma outra dinâmica, é uma outra visão, completamente diferente. Eu nem me arrisco a cantar, eu sou péssima. Pois é. Isso não é meu dom. Então, essa oferta que a gente leva para o Senhor, né? Para exaltá-lo, para fortalecê-lo. Seja bem-vindo, guerreiro. Paz, meu irmão Marcelo. Ilana tá boa? Graças a Deus. Amém. Amém. Estamos felizes. Val, chegou para o encerramento da aula, foi? Estava no seu pai e aí. Perdeu a hora. Gosto de conversar. Seja, Conversando com a Dona Leida também. seja bem-vindo, meu irmão. Então, a vida comunitária. Então, o culto é aquele momento em que você diz: eu não vejo a hora de chegar para desfrutar da comunidade. Qual comunidade? Duas, pelo menos. A comunidade da minha família espiritual, meus irmãos. Então, quando vocês se encontram, é aquela expectativa. A família está incompleta. Falta Chico, falta Francisco. Está ali a família incompleta. Liga. Onde é que você está? Está a caminho? O que está acontecendo? E eu tenho que ligar porque você não justificou sua falta hoje. Mas tem gente que tem líder pastoral que não está nem aí. Eu fico sem entender como é isso. E aí, podemos começar? Quem é que vem? Eu acho que sim. Eu acho que mais ninguém. Eu acho... rapaz. Aí na hora de dormir, aí pai, mãe, 3 meninos. Ellen, como é o nome da pequenininha? Laura. Renata, Laura. Aí vamos dormir. Cadê teu menino? Ellen? Sei não.
Tá faltando alguém? Sei lá. É assim que você age? Não é, né? Não, que hoje ela demorou de chegar do colégio, tá? A avó, eu disse, cadê Laura? Aí- Aí eu fui perguntar a mulher da avó, Pois é. cadê Laura? Pai e mãe já fica ligado. Então, como é que a família espiritual é assim? Eu não consigo entender. Então, a família, o aspecto comunitário, um corpo que vai adorar o Senhor. Pastor, Aí, de repente, domingo no culto, chega Val aqui, faltando uma perna, feito saci, e ninguém pergunta. Val, tem alguma coisa errada, meu irmão, cadê tua perna? Então, do mesmo jeito é quando nós vamos, a igreja vai ofertar. Aí o líder é o pai daquela família, a mãe daquela família, que precisa ter zelo, família que aguarda, como diz Paulo, uma ardente expectativa, aquele momento de cultuar, de ofertar ao Senhor. Ô, pastor, mas na verdade o membro, a obrigação mais é ele dar uma satisfação, porque não vai naquele dia, né? Não é assim, não? Com certeza. Mas aí se ele não fizer isso? Aí naquele momento mesmo que dá. Aí o líder, mas é claro, se ele não aconteceu, não chegou, e nem justificou, então uma coisa muito grave pode ter acontecido. e se isso for uma Então começa a ligar Pois é. Aí começa a ligar para a delegacia, né? Liga para as casas funerárias, liga para onde mais? Liga para o hospital, para o IML. Bom, se a sua igreja, as pessoas levam Deus a sério, o culto a sério, a igreja a sério, se você pode chamar de membro aquela pessoa, tem que ser assim. Entendi, no caso, pastor. Ou o líder está faltando com o seu dever de zelar pelo corpo de Cristo. Não está conscientizando o suficiente as pessoas. E se for normal, eu não ouvi isso não. Me poupem disso, pelo amor de Deus, só de quando eu nem ouvi. E Ara toda vez sempre pegou no meu Se pé. for costume isso, e essa pessoa ainda está sendo tratada como membro, não entendi. Isso acontecendo uma vez, duas vezes, é uma coisa gravíssima. Então vem cá, como é? É ou não é? Você tem a identidade do corpo de Cristo ou você não tem? Você é um adorador de Jesus, membro dessa família, ou você não é? O que está acontecendo? Não, é porque isso, é porque é aquilo. Bom, primeiro, essas explicações é para Deus. Para mim, não. Você já se acertou com ele? Já, pronto. Então agora você vai se acertar com a comunidade. Você acerte aí. Você quer dar um tempo? Como é que faz na escola? Você quer fechar a matrícula esse semestre? Não é assim na faculdade, né? Quer fechar? A gente fecha, prepara a documentação, você assina, fecha a matrícula. Então você é ex-aluno da FAVIP. Mas é aluno, então tá lá a chamada, meu amigo. Ei, a chamada. E todo final de mês está debitado na tua conta, teu débito está aumentando. Diga, ou é ou não é, diga. Ou é ou não é. Entendesse, Jaque? Como é que funciona? difícil. Então tem que partir para essas definições. Agora, tudo isso deve ser feito com amor, tranquilidade. Não precisa estresse, nem ficar com raiva de ninguém, nem comprometer a amizade. Pode continuar comendo hambúrguer junto, pode continuar pedindo pizza, pode fazer qualquer coisa. Agora com as coisas definidas. E ter definição. Quem diz amém? Amém.
Então, essa visão do culto, então, o líder pastoral, o auxiliar da igreja de casa, seus colaboradores são mães e pais. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim, não sei, não me lembro mais, se era irmão ou irmão. Pastor, porque já estão tudo grandinho, cada um sabe os seus compromissos. Olha, eu vou preparar a minha parte, eu vou fazer o meu, porque pessoa dessa não está preparada para auxiliar, para ser mão e pé, ser braço. Fica à vontade, pastor, chega para cá. Osmar, irmão da diaconisa Yara, alguns de vocês lembram dele, pregou aqui alguns meses atrás. Fica à vontade. Então, eu estava onde mesmo? Irmãos, pés, braços. Sim, então esse líder pastoral, esse auxiliar da igreja em casa, ainda não tomou a consciência de que é mão, pé, braço e tudo do ministério pastoral da igreja, que compete a ele esse zelo, esse cuidado, e que ele é responsável sim pela vida dos outros, não é isso que diz Hebreus? Só que o irmão quer ser honrado como aquele que deve ser obedecido, obedecer, e a vossa vida, ele quer ser honrado, obedecido. Mas na parte do zelo, do cuidado, não quer ter, como pode? Vamos para o outro lado da moeda. Esse irmão que não está encarando o culto com a devida seriedade, quantas visitas ele recebeu em casa? Quantas? Para tratar desse assunto. Quanto tempo passaram em oração, né, tirando dúvida, buscando edificar, buscando exortar, quanto tempo? Então não é só chegar e você não veio hoje, não sei o que, olha, está assim, então resolva se quer. Não é também assim. Porque ninguém é chefe de departamento público, né? De partição pública. Você tem que ter o coração pastoral, tem que chorar com aquela pessoa. Diga, não pode desligar antes de chorar. Diga. Não pode desligar antes de chorar. E com a pessoa, meu irmão, o que é que está te motivando a isso? Ou o que é que não tem motivado você a isso, a caminhar? Eu estou aqui do teu lado, quero interceder pela tua vida, quero te conhecer. Isso não pode ser feito à distância. Outra coisa, esse é um trabalho que não tem como ser terceirizado. Não tem como. Não, mas os irmãos já visitaram, não serve. Não, mas muita gente já foi lá, não serve. Ou você não está se sentindo, fazendo o papel de um auxiliar pastoral na vida daquela igreja. Esse trabalho não pode ser terceirizado. A visitação evangelística pode? Pode. O ensaio, não sei de quê, pode terceirizar tudo, só não o pastoreio daquela vida. Entendeu? Ah, mas é porque a irmã Nina tem mais conhecimento, é mais intelectual para fazer esse trabalho. Sim. Mas não tem o coração do pastor daquela igreja em casa. Então estas visitas têm que acontecer com choro, com identificação, com alma transparente, desarmada, né, para levar esse irmão ao arrependimento. Então é o outro lado da moeda. Tem um irmão que está para ser excluído do rol de membros da igreja. Mas esse processo já se arrasta há um tempo. Eu já fiz visitas, tudo que eu estou dizendo para vocês, eu já fiz pelo menos umas 7 vezes mais. De ir repetidamente, de chamar, de levar, de conversar,
mas infelizmente não está surtindo o efeito que a palavra exige, e esse irmão vai ser amputado, excluído do rol de membros. É como Paulo diz, vai voltar para aquele texto lá de Jesus, vai ser considerado de novo gentio, publicano, né? Infelizmente. Alguma dúvida quanto a esse tema? Não. Então isso faz parte do culto. Estamos falando aqui do culto, as 3 dimensões do culto. Então tem essa dimensão externa, que olha para a comunidade, esse aspecto comunitário, familiar. Culto deve ter assistente. Vou assistir o culto? Hein? Não, claro que não. Nós oferecemos, somos participantes de uma oferta ao Senhor. Então, onde tem assistente de culto é na igreja convencional, né? Que tem uma equipe que faz da música, equipe tal, o pastor, o pregador, e tem a galera que vem assistir, tá gosto ruim, reclamar porque o banco está sujo, não sei o que, o som está desafinado, está alto, não sei o que, pronto. Então tem a turma assistente e tem os que trabalham no culto, como se estivéssemos ainda no ministério levítico do Velho Testamento. Não tem essa tribo dos levitas de servir e o clero assistindo ou os demais assistindo. Não tem isso na igreja. Na igreja todos são sacerdotes, então não tem um sacerdócio levítico. Todos são sacerdotes. Todos oferecem a Deus. Todos ministram uns aos outros. De fato. Então, de uma forma hipócrita, a igreja evangélica diz que a doutrina reformada restaurou o ministério de todos os santos, que todos são sacerdotes, mas só na teoria, mas na prática tem sim o clero, tem sim os concílios e as decisões, os ministrantes, e tem a turma que recebe a divisão das tribos de Israel, certinhas ali. Então, não é assim. A igreja em casa, por que é que o culto ao Senhor ele tem que ser com pequenos grupos? Por quê? Porque necessariamente, radicalmente, é impossível agradar a Deus como igreja neotestamentária do Novo Testamento, no espírito e na forma do Novo Testamento. No espírito como? Todos sacerdotes oferecendo a Deus. Então não tem nenhum ministro oficial que vai ao ministrante, e os outros não tem essa figura no Novo Testamento. Ali todos compareciam perante o Senhor, no pequeno grupo. 1 Coríntios 14, 26, cada um tinha sua participação ativa, tanto na edificação horizontal, quanto no oferecimento do sacrifício ao Senhor, das suas próprias vidas e etc, etc, etc. Então, era assim que funcionava. E essa tradição bíblica e apostólica é que nós devemos honrar. E a primeira dimensão do culto é essa, a parte da comunidade, onde todos ministram. Amém? Agora, há aqueles que têm dons específicos e podem manifestá-los, não é? É aquele que traz a palavra profética, que nada mais é do que a exposição da Sagrada Escritura, e há um dom específico para isso, é diferente, mas ele não está ali como o tampa de crush, ele está ali como um dos demais servos, juntamente com os demais servos, para a edificação do povo. Então, diga, você ia falando? E fala sobre o que eu falei lá com a igreja a respeito desse assunto mesmo. Não sei se eu estou Enquanto correto. ele fala, Samara vê se alguém mais contactou aí. Se eu estou correto ou se eu estou certo agindo dessa forma. Eu falei que ia fazer uma visita a todos os membros da igreja
tratando desse assunto sobre responsabilidade com a igreja. Então, falando com eles que eu contava com eles nos dias de culto, nos dias que a gente fosse fazer qualquer coisa para a igreja, eu não precisava nem ligar para eles, porque eu já sabia que eles iam estar lá. E se caso alguém não pudesse estar, então entrasse em contato comigo, me avisasse, porque eu já sabia porque não iria. E era até mais um momento para mim orar por aquela pessoa, porque não pôde ir, porque estava com algum problema. E aí eu fiquei fazendo essas visitas para ver se isso se dava certo pelos compromissos deles. Mas as pessoas são muito, como ela está falando, que as pessoas realmente às vezes só querem estar no público, não quer estar participando, só quer estar ali somente para receber. É a falta da consciência. O discipulado ajuda a isso, entendeu? Aí é o que eu estou fazendo assim, estou tratando um a um agora, para poder chegar a um ponto de que entenda o que realmente é o Evangelho, a palavra de Deus e os seus compromissos. Tem que ir conscientizando cada um. Oi, Mateus. Alguém mais? Alguém? Ainda são os mesmos. Certo. Então, o segundo aspecto importante é o aspecto da evangelização no culto. Evangelização. Agora, a evangelização no culto não pode ser um culto evangelístico. Eu não sei de onde a igreja tirou essa questão. Eu passei 30 anos falando sobre isso, anunciando culto evangelístico, não sei quem, vou pregar no culto evangelístico. Culto para evangelizar. A gente não vê isso em Jesus, nem em Paulo, nem na tradição apostólica, nem na origem reformada. E você já sabe que quando a gente fala de origem reformada, 10%, 5% para Calvino e 5% para Lutero, né? E 90% tem nada a ver com eles, foram os pré-reformadores que fizeram e outros doutrinadores da igreja, pessoas que viveram, e não quem levou a fama. Então, a tradição da igreja é a tradição apostólica. Paulo diz, quando a igreja está reunida cultuando, caso chegue algum indouto, chegou mas sem ser chamado, chegou porque foi atraído pelo amor da igreja, ele vai ver, então ele vai ficar como espectador da maneira como Deus se manifesta no culto, e vai temer. Então essa parafraseando Paulo, é a interpretação daquele texto lá de Paulo. Então o culto não pode ser devotado para atender o visitante. Você está em culto aqui, nós aqui, chegou um visitante, aí para tudo e agora uma mensagem evangelística para o visitante. Esse culto é uma oferta a Deus, meu amigo. O momento de evangelizar é outro. Jesus disse, o mundo vai ver o relacionamento da igreja e vai acreditar em mim. Jesus disse, vão pelas casas, vão de 2 em 2, pegou 12, 6 grupos de 2, pegou 70, 35 grupos de 2, vão viver com as pessoas. Aquele camarada lá que foi curado, Senhor, eu vou te acompanhar. Jesus disse, não, vai conviver com os teus e conta quantas coisas Deus te fez. Então o testemunho da igreja é um testemunho, mano a mano, amém? Amém? É ver alguém que está num poço com sede, chega lá e vai falar para ela, se você beber da água que eu te der. Agora, não no culto evangelístico, assim é muito bom. Eu com a minha preguiça vou chamar a pessoa para o pastor evangelizar no culto evangelístico. Não tem essa ideia. O culto é um oferecimento a Deus, não tem programação. Agora, isso é mau exemplo, más influências, como eu tenho falado aqui repetidamente para vocês. E, infelizmente, a América é mãe mor dessas heresias. Uma igreja lá em Chicago, Willow Creek, pastor Bill Hybels, foi para um congresso lá, eu estava dizendo a eles, Osmar, é o culto especialista para o visitante, é aquela arapuca. Então tem mais de 50 ministérios, todo mundo treinado, desde a chegada lá no estacionamento, é um pátio enorme, desde a chegada, todo mundo para encantar
o visitante. Então o visitante é tratado como tal, aí tem tour na igreja para conhecer, e o visitante fica, poxa, tem praça de alimentação. Eu passei uma semana lá e fiquei impressionado com aquela estrutura. Então tudo aquilo é montado, um show, um espetáculo, teatro profissional, tudo para impressionar, encantar o visitante, que é o culto voltado para o... Aí tem lá aquele outro, o Rick Warren, né? Um outro mega lá, a igreja voltada, os 5 propósitos, culto para o visitante, a programação, para entender se para impressionar a música, aí levanta a mão e vem, evangelismo de rebanho. Quem quer receber Jesus, a felicidade, os benefícios, é maravilhoso, e a banda tocando, e tudo muito emocional. Venha para cá, nunca mais você será outro. Onde é que a gente vê isso na estrutura, no espírito e na forma do Novo Testamento por pelo menos 3 séculos? Em lugar nenhum. Não, pastor, mas também lá atrás. Bom, e qual é a nossa referência? Qual é a nossa referência? Que da reforma para cá não serve. Não serve. Por que não serve? Pergunta aí, por que não serve? Porque a nossa tradição é apostólica. Não é da reforma. Digo, por que não? Por que não? Reforma é remendo, entendeu? Isso aqui está velho, capengando, vamos fazer uma reforma, vamos tapar os buracos. Isso não serve. E da onde saiu a reforma? A reforma saiu na Europa, né, com o objetivo de consertar o que vinha torto no catolicismo, está entendendo? E continua torto. De onde é que vem as cadeirinhas que a gente usa nos templos, uma atrás da outra? De onde vem? E um lugar mais alto para o pregador falar, isso vem de onde? Judaísmo e catolicismo. Vem de Jesus isso? Vem de Paulo isso? Vem de deles vem as catacumbas de Roma, os buracos, os becos, os guetos. É isso que vem. Chão, as pedras. Chão, pedra, caminho, grota, mato. De onde é que vem o próprio templo, essencialmente? Vem de onde? Essa tradição, vem de onde? Que a reforma não reformou. Diga, judaísmo, catolicismo e paganismo. Os templos, a deusa Diana, Diana dos Efésios, templo disso, templo daquilo, é sinagogas, não sei o que, templo de Salomão. Então, reforma nesse aspecto aí, da ortopraxia da igreja, da prática da igreja, não tem nada a nos ensinar. Continuou trazendo o ranço e o mofo da velha estrutura. A gente tem que cuspir, rejeitar, extirpar do nosso meio definitivamente. Não é tradição apostólica. Então nós não temos responsabilidade com isso. Hierarquia, clero e leigos, vem de onde isso? Mesma coisa, diga, judaísmo, catolicismo e paganismo. Vocês estão entendendo? Mas o paganismo paga? É o paganismo, no sentido do culto pagão, ímpio, não é? Vocês estão entendendo, gente? Como é sério, como é grave. Você olha para as páginas sacrossantas do Novo Testamento, não vê. Olha para a doutrina da graça, não vê. Olha para Jesus, não vê. Olha para Eusébio, olha para os pais da igreja, você não vê. Aí você pega Lutero, frouxo, não teve coragem de largar as tetas de Roma, de fato. Pega
pega 5 pontinhos ali, 5 doutrinazinhas, aí está falando de quê? Da ortodoxia da igreja, algumas doutrinas, mas não tem coragem de mexer na estrutura da igreja, não mexe no caixa, continua a estrutura financeira, econômica, por conveniência. Nem ele mexeu, nem Calvino mexeu, nem essa galera toda aí. Não mexeu. Não mexeu no clero, no poder, de cima para baixo, na pirâmide. Por quê? Porque era conveniente a eles. Aí continuou o mesmo culto maquiado. Aí vieram os protestantes, só filhotes da estrutura de Roma, do mesmo jeito. Você chega no centro do Rio, tem lá a catedral presbiteriana, então você olha para a estrutura católica e olha para ela, só vai perceber dentro, porque não tem imagem de escultura. Mas o restante do invólucro é tudo muito parecido. O clero, a politicagem, as mesmas, pronto. Aí olha para as outras estruturas, a mesma coisa. A mesma coisa. Uns de um jeito, outros de outro. Aí você vai para Jesus. Aí Jesus diz, os dois discípulos, né? Senhor, deixa que na tua glória um fique à tua direita, outro à tua esquerda. Olha a necessidade de clero. Olha a referência das 12 tribos. Olha os destaques do Velho Testamento. E queriam, Senhor Jesus, na tua glória, uma à direita, uma à esquerda, vai ter uma cadeirinha mais alta, não sei o quê. Jesus disse, rapaz, aqui não é assim não. O maior é o menor. Todo mundo é nivelado pela graça. A distinção está nos dons e não em patente. Quer ser pastor? Ei! Quer ser pastor? Vai tirar carrapicho de ovelha, cara. Vai tirar piolho de gente. Vai cuidar de gente. Tratar as feridas, né? Vai tratar a ferida. Ah, eu quero ser pastor, então vamos vir com um paletó. Todo domingo aqui eu é quem comando e tal, vou para a plateia. Não é assim que funciona, não. O senhor Claudete está falando aqui assim, saiu aqui mesmo na hora. Quem vê aí? Aqui, ela diz assim: aqui em Fazenda Nova, os irmãos estão participando dos cultos da igreja em casa. O que vinha me incomodando era a falta de evangelismo, mas comecei a colocar um propósito com todos de evangelizar. Então marcamos o dia de cada casal sair para evangelizar e, para a glória de Deus, está tendo um bom movimento de evangelismo. Mas, sim, concluiu? Mas claro que tem que funcionar, Claudete. Mas não é funcionar porque Joséio está dizendo, não. É funcionar porque funcionou com Jesus, funcionou com Pedro, funcionou com todos os discípulos e todos aqueles que fazem isso. Agora é evangelismo em culto? Não. Olha aí como é que está funcionando. Porque o nosso tipo de culto, gente, afasta visitante. O culto do Novo Testamento, de certa forma, afasta visitante. Por quê? Porque não vai levantar a bola de ninguém. Quem que está aqui hoje? Doutor fulano, levanta, doutor fulano, muito importa. Então, vê se tem algum candidato querendo vir participar de culto nosso. Quem não tem bola, não tem vez, não tem... Ninguém come de dízimo, ninguém come de fama de ninguém, nem de doação de político, a gente não constrói templo, não recebe carrada de areia, nem saco de cimento de ninguém. A gente não dá ibope. Então, o evangelismo é no campo. Culto é para os privilegiados. Diga, culto é para escolhidos. Diga. Culto é para escolhidos. Eleitos. Chamados. Justificados. Purificados pelo sangue. Diga. Aí, esses são privilegiados para ofertar culto ao Senhor. Glória a Deus. E não vir para culto, vir para receber em culto. É isso. É diferente, né? Culto não tem nada para ímpio, não. Ímpio para ficar de fora, só observando como Deus se manifesta, como Jesus disse, no meio da igreja. Ímpio é para ver como a igreja
se comporta, como ela se ama, como ela se cuida, como ela se trata, como ela é edificadora de uns para com os outros, como ela sobeja nos dons, naquilo que oferece a Deus. Aí o ímpio fica assim babando, diz: eu queria ter uma vida assim. Vejam como eles se amam. Essa era a observação que o pessoal fazia lá no Novo Testamento, quando via o mover da igreja. Ela vê que diferença. Chegar para um imbecil, perdido, ímpio, morto espiritualmente, nojento pelo pecado, não tem contato com Deus, cortado da comunhão celestial, não pode ser ouvido, destinado ao inferno, caminhando em destino ao inferno até que se converta. Aí chega lá para esse camarada: olha, aceite Jesus como Salvador. Você não quer não dar uma oportunidade a Jesus? Levante a mão para Jesus. Dá uma oportunidade para Jesus. Um porco nojento. Que é assim que a palavra descreve o pecador. Dê uma oportunidade para Jesus, levanta a mão. Ainda hoje eu choro de vergonha dos anos que eu passei fazendo isso. Cruzada evangelística com o seminarista Josaído, depois com o pastor Josaído, não sei o quê. Cruzada evangelística, chegava lá o evangelista e não sei o quê. Chame a pessoa que está do seu lado e a pessoa, o irmãozinho: vamos se converter, vamos entregar a vida a Jesus. Canta o hino na banda e Josaído lá: tome a sua decisão, amanhã pode ser tarde. Olha, um dia desse alguém rejeitou um convite desse, quando ia sair no carro atropelou. Era desse jeito, foi para o inferno, perdeu a oportunidade, como se um atropelamento frustrasse o plano eterno de Deus, o chamamento eterno, que a palavra diz que nós somos chamados antes da fundação do mundo, chamado, escolhido, determinado, etc, etc. Aí um descuido, o cara passou o dedo, atropelou, pronto, o plano de Deus foi para o chão. Vê que conversa, vê que coisa de gente doida. Mas eu estava lá me sentindo, né? Todo o esquema preparado para chamar as almas. Olha, o pastor pregou hoje, 20 almas. Poxa, olha, parabéns, pastor, todo fofo lá. Meu Deus, irmãos, que horror, que horror. Aí eu digo como Paulo dizia: só o referir é vergonha de tudo aquilo. Lugar de pecador é chegar se arrastando, humilhado pela sua desgraça, e dizer: Deus tem misericórdia de mim. Dizer como Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, tem misericórdia, Senhor. Esse é o tratamento. Então, essa é a dinâmica da evangelização. Qual é a expressão evangelística do culto? Diga assim: é a generosidade do meu ser para o Senhor. Diga: é a generosidade do meu ser para o Senhor. É a manifestação dos dons que eu ofereço para edificar meus irmãos. É a manifestação dos dons para meus irmãos. E o perdido vai ver a postura da igreja. E em cumprimento à palavra de Jesus, vai crer nele. Amém? Amém. Então não tem negócio de programação para de culto evangelístico não. Quando a gente está aqui num momento assim bem animado, tem a banda, quando ensaia direitinho, né? Fica bonito, cantando. Se chega, é uma maneira sutil de corrigir, não é, Carolina? E chega assim, 4, 5, 6 visitantes, minha vontade, rapaz, é cancelar, para a banda, todo mundo desce e ficar ali embaixo, para ninguém ser atraído por isso. E a igreja começar a adorar a Deus, a capela, todos, pode ser desafinado até para cuspir, mas todos devotados ao Senhor. O cara olha assim, rapaz, a programação é morgada.
Ninguém vê nada aqui, show, apresentação, mas tem um espírito neste lugar. Algo, a minha alma queima ao ouvir esse povo adorar a um Deus que é vivo. Esse povo tem um sentido, está aqui por algo. O pastor é tudo estratégia. A gente é assim para o povo não querer vir para casa da gente. Pois é. Propósito. Então, é diferente ou não é? E depois vem o privilégio, né, das ofertas, das dimensões das ofertas, que é a oferta do alimento físico, quando tem a ceia, material, é a oferta do alimento espiritual, é a oferta financeira também, cada um conforme propôs seu coração, sem nenhum registro para ninguém se vangloriar disso. Então, essa é a dinâmica do culto ao Senhor. A dinâmica interna é mudar o comportamento pessoal, ser bondoso, justo, verdadeiro, orar pelas autoridades, fazer o bem. Se o culto não tiver essa dimensão, irmãos, não faz sentido. Diga, a dimensão interna do culto, diga. A dimensão interna do culto É a mudança. é a mudança. Tem gente que diz, eu não quero ser cristão como fulano, porque fala em línguas na igreja, mas em casa fala da rua toda, fofoqueira, não sei o que, não sei o que. Então, essa coisa que a gente tem que eliminar com oração, com humildade, com muita luta no dia a dia, pelo discipulado, é essa questão do culto aparente. A dimensão superior do culto. Alguém leia Hebreus 13, 15 e 16, por favor. A grande motivação que devemos ter ao cultuar o Senhor é a lembrança de tudo que Ele fez por nós e de seu tremendo sacrifício para nos remir. Então, o culto é transcendental. O culto vai além das quatro paredes ou da sala da casa. O culto é algo que foge dessa terra. Hebreu quanto? 13, 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém. Então, culto é lugar de sacrificar. Amém? Amém. Diga oferecer. Diga doar. Então, esse é o momento do culto. Então, chega todo mundo, não com a sacolinha. Vou para o culto. Por que, irmão? Você vai hoje para o culto? Não, porque eu estou tão fraco, eu estou para baixo, eu estou não sei o que, eu vou para o culto. Mas, rapaz, Infelizmente é o que eles fazem. pneu está furado, eu vou passar no posto para encher o pneu, para abastecer o carro. E para fazer umas comprinhas, supermercado, posto de gasolina, borracharia. Culto não é isso não. Eu estou transbordando, porque eu fiz uma reflexão do sacrifício do Senhor, da sua obra sacrossanta. Eu olho para a cruz, eu reflito na cruz, eu percebo o sangue que pinga por mim, os braços que se abrem para mim. Eu não resisto e vou me reunir com os outros adoradores para adorá-lo, para servi-lo, para derramar todo o meu ser diante dele. Amém? Amém. É o contrário. Ninguém vem para culto receber, a não ser um ímpio pedir, é tocado, vem, mas o adorador não. Aí tem gente que diz, eu vim para o culto, saí do mesmo jeito que entrei, vim vazio, estou saindo vazio. Ô miserável, bem feito. É para você chegar cheio, amém, amados? Amém. Cheio, pleno de toda graça, todo dom perfeito, toda boa dádiva que vem do Pai das luzes,
onde não há sombra de dúvida, onde não há variação. Aí você chega cheio, você chega repleto, você chega como adorador, você chega para servir, chega como sacerdote da nova aliança, para ministrar o seu irmão. Você chega ansiando, quem sabe, encontrar necessidades em outros, que você possa suprir, ajudar, servir, transbordar no outro aquilo que você chega cheio. Então, essa dinâmica de culto é que se espera de nós. Agora fica, meu irmão, não, leva uma palavra hoje, né? Não, eu não. Irmão, leva uma palavra, eu não. Pelo amor de Deus, me poupem dessas coisas. Lá não está assim mais não, né, meu? Assim, lá não é assim, né? Graças a Deus. Digo, tem mestre, tem pastor, tem tudo. Diga. Isso é tão real que é nítido quem vem um culto adorar a Deus. É nítido. Tanto na igreja em casa quanto aqui no grupo. É muito diferente de alguém que veio realmente com o coração para adorar e alguém que... É verdade. Verdade. Tem gente que você percebe logo pelo comportamento, a pessoa senta e começa mexendo no celular, eu sei que ela está mexendo vendo o pessoal, né? Mas começa aquela agonia, levanta. Eu nunca vi tanta sede como no culto, entendeu? O cara vai, bebe água, vai, não sei o que. Eu digo, meu Deus, isso aí está fora de sintonia. Dá uma nota desafinada. O Val deixa o banheiro para lá, porque tem gente com problema de pressão que tem que ir para o banheiro. Toda hora. Toda hora. Diga, irmão. Então, um remédio para você ver se não vai toda hora. Dois irmãos comentaram aqui sobre o culto. Foi o irmão Genilson. Sim. Ele disse assim: culto é vida em ação. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso. Muito bem, Genilson. E o irmão Edinaldo, ele colocou assim, eu acho que é um texto de algum autor aqui que ele colocou. Quando uma pessoa entende que adorar a Deus é ter uma vida de íntima comunhão com Ele, durante todos os momentos, do nascer ao pôr do sol, negando o conformismo do mundo e agindo conforme as Santas Escrituras, levando o exemplo de Cristo para todos que estão à sua volta, então está oferecendo verdadeira adoração e culto ao Senhor. Amém. Amém. Quem está com esse texto ainda de Hebreus? Ainda está, não? Sim. Veja aí, outro irmão, veja 1 Pedro 2,5. Relê, né, esse texto. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Olha a marca aí, Neto, para continuar. Olha a dinâmica do ofereçamos. Não é recebamos, chegar com a sacolinha, não. Ofereçamos a Ele. Diga, o que eu ofereço a Deus, diga, transborda para os irmãos. Entendeu? Então é a vertical e a horizontal. Nós trazemos, oferecemos a Deus, mas transborda para os irmãos. O que? Todos os dons. Romanos, Coríntios e muito mais. De que forma prática? Na ministração mútua, uns aos outros. Vá. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso. Você está ligado com Ele, você vai confessando toda a obra de Cristo, da redenção, na santificação, etc., na administração de dons e tudo, você vai confessando essa obra, o nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso que isso provocava a religião da época, o judaísmo, dizia, não falem nesse nome de Jesus. Não fale, faça tudo, mas não fale nesse nome. Aí você vai tendo como fruto os seus lábios o proferir do nome de Jesus. Isso é para quem, irmãos? Diga, para todos. Paulo não está se dirigindo aí para um clero de pastores, não. Ele está falando para todo o rebanho que deve transbordar nisso. E o que mais? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Pois é, aí agora, depois dessa oferta ao Senhor, aí vem o paralelo, a ajuda, a abastança para os irmãos, que não faltava nada por conta disso. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais,
agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quem é pedra viva? A gente. Muito bem, todos nós. Quem é que oferece esse sacrifício? A gente. Todos. Então você vê que não tem aí discriminação. Todos oferecem. Agora, num culto convencional, de igreja convencional, é aquilo. Alguns fazem os ofícios e os demais vão balançar a cabeça, cochilar e pronto. E agora com ar-condicionado, né? Tira o sapato. Não se preocupa com chulé. Aí, ó. Eita, ó como o Osmar tá ali, ó. Bem tranquilinho. Mas não estou com chulé. Aí coloca o pé ali, bem O ar-condicionado dele é amontado. natural. A telha que faltou. É, a telha lá. É um ar-condicionado que eu não tenho em casa, vou ter lá na igreja. Pronto, é descanso. Então isso não é culto. Vamos. Terminou o texto? Terminou? Terminou. Pronto. E o teu 1 Pedro, repete aí, meu irmão. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Só um pouquinho. Quem é casa espiritual? Nós. Aí eu estava conversando com o irmão e disse, mas pastor, o soldado não tem que ter um exército, não tem que ter uma casa, que ele vai dizer, meu irmão, você é casa, meu irmão. Só que é casa espiritual, meu irmão. Casa de tijolo foi só lá na velha aliança. A nova aliança é o corpo do Cordeiro, meu irmão. Ele disse, vocês podem destruir esse templo e eu em 3 dias eu reconstruo. O quê? A casa, o corpo dele, agora a igreja é uma outra dinâmica, meu irmão. Passou, mudou, caducou a velha aliança, por isso que surgiu a nova. A única coisa que a igreja trouxe para cá, puxando nas costas, a força foi o quê? O dízimo. Você disse, cadê a estola sacerdotal? Não, é do Velho Testamento. Cadê os bois para a gente matar hoje aqui? Não, isso aí era do velho. Cadê não sei o que? Não, isso era do velho. E o dízimo? Não, o dízimo passou. É muita cara de pau. É muita. Mas o templo, não, o sangue rasgou em 2 bandas, só não o dízimo. E para o sabatista, o sábado. Mudou tudo, só não o sábado. Então é coisa que você vê que é uma neurose, chega a ser uma psicose, é um desequilíbrio. É andar, tentar justificar no vazio, não tem. Isso é injustificável. Não tem. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Então, através do sumo sacerdote, Jesus, todos nós que somos enxertados no seu corpo, formamos uma comunidade de sacerdotes, não fica ninguém de fora, não há nenhum espectador, assistente, visitante, nada, e todos ministram. Louvado seja Deus. Todos operam. A cena mais linda que eu vi aqui, domingo, eu dei uma olhadinha assistindo assim, é o momento em que todas as igrejas aqui no salão ministrando ali uns aos outros. Um ministrando, o outro falando. Isso é culto ao Senhor. Amém? Amém. E o ímpio chega aqui e vê, e olha esta cena, aí diz, o que é aquilo ali? É uma igreja. E ali é outra igreja funcionando. E aquela ali é outra igreja. E aquela ali é outra igreja, é outra igreja. E quem é o presidente disso? Não tem. E quem é que manda? Ninguém manda. Só Jesus manda. E quem é o doutrinador oficial? É o povo, uns aos outros. E quem é que se destaca? Quem é o mestre maior aqui? Você olha e vê todo mundo sentado. É mulher, menino, homem, todo mundo falando, jovem, adolescente. É o corpo edificando um ao outro. Amém. Maravilhoso ou não? Sim. Que forma de culto. Eu lá olhando assim, e vendo a transmissão, o celularzinho parado, e os irmãos lá ministrando uns aos outros. Coisa linda de se ver. Então, vez por outra aqui, aos domingos, nós vamos fazer isso. Deixar os líderes pastorais, os auxiliares, os irmãos ministrando uns aos outros e abençoando. Ore pelos enfermos que tiver ali.
e vai fortalecer. O incrédulo chega e fica só querendo entender e sem entender nada. E a gente diz, graças a Deus, porque é pelo milagre que ele vai chegar, é pelo santo chamamento que ele vai chegar, não é pelo personalismo de ninguém. Então nós temos aqui na sequência os exemplos de cultos do Velho Testamento. Vamos deixar para vocês observarem em casa, porque não tem como mais passar mais uma aula nesse assunto, né? Não tem como mesmo. Então você vai ver o culto de Abel, Enoque, Noé, as experiências que eles tiveram com Deus, a liturgia básica nas sinagogas judaicas. Ali você vê uma estrutura no dia de Jesus, né? No tempo de Jesus, como é que eles faziam. Um culto cristão original, qual era a essência? Então eles tinham orações e cânticos espirituais. Efésios, amém? Amém. Algumas leituras de alguns textos do Velho Testamento, que eles tinham os pergaminhos, etc. Exortações através do dirigente, a coleta em prol dos necessitados, a celebração dos sacramentos, batismo e ceia, e especialmente a ceia do Senhor. Então essa era a estrutura. Todo culto. O culto cristão no 2º século. Então você tem um texto que é a Apologia de Justino Mártir. Ele mostra ali as orações na Eucaristia, né? Tem um outro texto que depois eu vou recomendar para vocês lerem, Didaquê, um livrinho que mostra como era a prática da igreja no Novo Testamento. Muito importante isso, principalmente os líderes pastorais não conseguirem esse livrinho. Era uma liturgia que aos poucos, infelizmente, cada vez mais foi se tornando padronizada, até que entrou naquela estrutura lá do catolicismo. Mas o importante é nós mantermos essa tradição apostólica da simplicidade e de um culto cristocêntrico, amém? Então no culto tem, diga, pregação, oferta, edificação, adoração. Então esses são os elementos, a ceia, né? O momento da partilha comunitária. Esses são os elementos da tradição apostólica que nós devemos manter. O resto é historinha que pode ficar de lado. Nós teremos esse momento aqui em breve de todos os cultos semanais, pelo menos em cada culto semanal nós temos a ministração da ceia do Senhor, que é uma refeição comum. O que é a ceia do Senhor, irmãos? Uma refeição comum. Não tem nada de cerimonial, nem de pedacinho de pão, nem de coisa. É uma refeição comum. É uma festa de alegria ou tristeza, de alegria. E qual é a celebração? O Cristo vivo ressurreto. Não é? Quem são os beneficiários nesse sentido? E os ofertantes e beneficiários ao mesmo tempo. A igreja como um corpo. Todos trazem algum alimento para a ceia comum, e do mesmo jeito que todos participam do espiritual, participam também do material. Onde é que tem essa instrução clara? Mateus 26, né? Quando Jesus disse, enquanto comiam, enquanto estavam comendo, ele fez aquele momento. 1 Coríntios 11 mostra lá com muita clareza, enfim. E os textos que os irmãos estão já acostumados, que eu não vou demorar muito, por conta que essa turma já é de irmãos que já tem algum. O culto cristão na Idade Média aqui foi quando descaminhou tudo, né, para o catolicismo. Então ficou um culto cheio de aparatos, a perda da simplicidade original, uso de incensos, uso de velas, as orações pelos mortos, invocação dos santos, invocação a Maria. A língua utilizada
era o latim, o celebrante dava as costas para o povo, enfim, dificultava a comunicação, a compreensão do culto, o impacto sensorial, as emoções durante a missa em relação a outras coisas, pessoas que morreram e não sei o que, enfim. Então tudo começou a se desviar da simplicidade do culto original e se transformar num cerimonial, numa liturgia que de Bíblia não tinha absolutamente nada. Oi, você ia falando? O senhor está em que página da apostila? 51. Já é o finalzinho. E agora vem a atuação dos reformadores, né? Então, o primeiro princípio destacado lá foi só a Escritura. Somente a Escritura, somente a palavra. Foi ali que eles começaram a colocar a Bíblia em destaque. Amém? Amém. E trouxeram, naturalmente, alguma contribuição, sem dúvida. O sacramento da ceia não deixa de ser um sacrifício oferecido pela igreja para ser Cristo como uma dádiva ao seu povo. Então isso aí começa a mudar. O sacerdócio de todos os crentes, pelo menos na teoria, isso foi resgatado, apesar de que o sacerdócio hierárquico continuou. Infelizmente, os reformadores não aboliram a antiga tradição litúrgica da igreja medieval, infelizmente. Lutero, ele repaginou a missa latina, né? Não desejando abolir completamente o serviço litúrgico, como eles diziam a Deus, e sim purificá-lo dos acréscimos indevidos. Mais tarde, ele elaborou a missa alemã, na língua do povo, para ser utilizado principalmente em regiões rurais. Então ele deu uma maquiada assim naquela estrutura litúrgica do catolicismo, mas não liberou os irmãos para serem adoradores como o Novo Testamento. Não liberou os irmãos para viverem aquela diáspora, para viverem aquela dispersão do Novo Testamento, que por onde aqueles homens passavam, homens, mulheres, meninos, novos convertidos, se converteram lá com Pedro só de uma vez 3.000, e na perseguição eles saíram por todos os lugares, dizendo: Jesus é vivo, Ele ressuscitou, Ele está em mim. E as pessoas iam se convertendo, e a igreja se multiplicando e adorando ao Senhor com liberdade. Aquilo ali não existiu mais. Então o reformador Lutero, o que ele fez foi perseguir os puritanos lá na Inglaterra, quando deixaram a igreja anglicana para se reunirem em casas, em pequenos grupos, nos arredores de Roma. Eles fizeram foi perseguir, porque não admitiam que pessoas que não fossem do clero, que não tivessem a bênção da igreja, como é que diz, aquela passagem apostólica, não fizesse parte oficial do clero, eles não permitiam que pregassem, que realizassem as ministrações. Então os irmãos foram perseguidos, não mais pela igreja católica, mas agora pela igreja reformada. Dá para entender? Eles saíram do catolicismo, mas mantiveram uma estrutura e não aceitaram nada, quase nada, do vinho novo. Permaneceu com o clero, permaneceu com o templo, permaneceu com o domingo, permaneceu com o culto, permaneceu com o chefe, permaneceu com a ordenação formal, toda aquela estrutura. Se você olhar, ainda hoje a igreja anglicana, ela tem uma filiação ao catolicismo, fazem parte do mesmo grupo, do mesmo bloco. A chefe da igreja continua sendo a rainha da Inglaterra, como foi o rei Henrique VIII e outros. E os que vieram depois seguiram essa tradição. Eu estava conversando com uma pessoa que se diz reformada. Eu digo: rapaz, qual é a exigência para exercer o ministério? Isso, aquilo,
tantos anos de seminário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se não fizer isso? Não pode. Por que não pode? Graças a isso nós estamos mantendo a tradição dos irmãos reformados. De quem? De que braço da reforma você está falando? De que braço? Porque os verdadeiros irmãos foram os pré-reformadores e aqueles que pagaram o preço de sair da estrutura. Foram os primeiros congregacionalistas, de fato, os primeiros puritanos que romperam com a estrutura para viver Jesus no Espírito e na forma do Novo Testamento. Amém? Amém. 1551. Leia lá a tradição da carta, da declaração de fé que eles escreveram. 1561. Está lá: não reconhecemos como igreja do Senhor qualquer instituição que tenha autoridade superior a uma eclésia local. Não aceitamos como de Deus nenhum homem que se ponha sobre outro em hierarquia. Isso é a gema do congregacionalismo, onde a autoridade está no corpo e não na chefia da igreja. A pressão dos reformadores foi tão grande que eles não resistiram e fugiram para a Holanda. Em 1608 se organizaram como igreja. Eles eram conhecidos como os dissidentes, separatistas. Não suportaram a pressão que chegou à Holanda, entraram no navio e fugiram para os Estados Unidos. No caso, a Nova Inglaterra, e vieram a colonizar os Estados Unidos. Leiam a história, os pais peregrinos. Leiam a história. Os pais peregrinos. Vão lá no Google. Os pais peregrinos. Separatistas ingleses. Coloca lá no Google. Separatistas ingleses. E vê lá a nossa história. De irmãos que pagaram com a sua vida. Infelizmente, e para vergonha nossa, esses congregacionalistas das outras religiões olharam para a denominação, viram lá aquele prédio bonito, aquele presbiteriano lá cheio de pompa e de privilégios, aí foram imitar as cebolas do Egito. Aí transformaram o congregacionalismo também em instituição, e aquela herança puritana, separatista, congregacionalista foi jogada no lixo. Fizeram isso aqui no Brasil. O fundador da igreja aqui, quem foi? Robert Callen, amém? Amém. Quando o camarada fundou um grupinho de igrejas independentes, autônomas, que se autossustentavam, tudinho, quando ele estava certo que estava fazendo um trabalho puritano, se aposentou, foi embora, os camaradas aqui simplesmente organizaram uma denominação. Traidores. 1932, depois 1942, depois 1969, organizaram a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. A herança de Callen, herança nada. É o separatista inglês, né? Herança da maldade de vocês, de querer formar uma instituição. Aí foi quando a gente descobriu isso, eu digo, não, chega. Vamos viver a nossa origem de fato congregacional. Teve um irmão que disse: pastor, saiu da igreja congregacional. Eu digo, não, eu saí dessa falsificação que vocês fizeram do trabalho de Callen e voltei para os congregacionais de origem, de base. Você não tem coragem de voltar, porque você não tem coragem de trabalhar, aí depende da estrutura e fica lá preso, sabendo que está traindo o verdadeiro congregacionalismo. Assim como os batistas, do mesmo jeito, que são de origem, de base congregacionalista. Então, irmãos, esse culto, essa atuação dos reformadores, a gente precisa estudar. Vocês já passaram o módulo 1, já estão no módulo 2, eu estou dando essa pincelada. Sei que tem muita gente aqui ainda, alguns de vocês meio voando, sem entender direito isso, mas não se preocupe não.
no próximo módulo nós vamos voltar a esse tema para dar mais uma base, para tirar mais as dúvidas. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Val, não saia daqui, Val, com nenhuma dúvida. Certo, estou notando tudo aqui pra... Mas assim, não ficou dúvida não, pastor. Tem irmãos que ainda chegam e dizem: ah, mas vocês estão errados, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. E alguns irmãos nossos ainda não sabem argumentar, ainda não sabem defender a doutrina. E precisam, nós precisamos disso, é muito importante. E como é que defende? E como é que diz o nome? Resgatando essa história, ó, Ellen, tão simples. Você é evangélico? Não, eu digo assim, graças a Deus não. Já fui católico um tempo, já fui espírita um tempo, já fui evangélico um tempo, mas não sou. Mas você não é pastor? Eu estou dizendo como é que eu respondo. Você não é pastor? Sim, mas eu não sou evangélico. Conforme você está perguntando, você quer saber o quê? Qual é a igreja que você faz parte? Se é universal, se é assembleia? Eu, nesse sentido eu não sou. É bem assim as perguntas. Mas você é o quê? Eu digo que Jesus disse que eu sou um discípulo. Sou discípulo de Jesus. O que é discípulo? É um aluno, aprendiz. Ou um cristão. O que é um cristão? Um imitador, um pequeno Cristo. Alguém que busca a identidade de Cristo. Sou um cristão. Pronto. Mas qual é a sua igreja? Eu sou a igreja. É bem assim. Mas onde é que vocês se reúnem? É. Em qualquer lugar. Nós somos imitadores de Jesus. Ele era num barco, ele era numa favela, numa rua, numa esquina, em qualquer lugar. A gente reúne em qualquer lugar, mas preferencialmente num lar, numa casa. Mas como é esse negócio? Vamos ver. E passa o seu endereço, ou o endereço da casa onde você reúne. Pronto. Já faz o convite. Lá no meu bairro, lá no meu lar, na minha rua lá, tem um monte de assembleianos. Eu acho que é o pessoal da Assembleia tudo mora ali naquela rua lá. Sim. Deve ser lá. Só tem dois que não é, e assim eu sou o espírito. Aí eles chegaram quando eu fui falar, quando eles viram a gente assim, como a gente era diferente, não tem igreja, não tem tempo, não tem nada, eles ficam perguntando, eu explicando dessa mesma forma. Não, mas não pode ser assim não. Eu disse, como é que Jesus vive? Aí tudo eu sei perguntou se eu tinha alguma dúvida. Aí eu digo, senhor, que eu não tenho por quê? O que o senhor está explicando basicamente vem lá da outra apostilha. Entendeu? Então assim, eu já tinha visto na outra apostilha e aqui é mais ou menos dando uma clareada mais ainda nas ideias. É importante você vir, Val, para algumas experiências que a gente compartilha, entendeu? Segundo, pelo exemplo, que você vai precisar ensinar lá. Aí você receber o conteúdo, senão você não tem autoridade para ensinar. Tá entendendo, não é? E tem dia aqui que a gente lê uma frase da apostila e vem a necessidade do esclarecimento. Essa é a parte que faz falta. Então, é justamente isso. Esse conhecimento que eu não vi, eu fiquei assistindo o telefone e fiquei nessa conta. Ficar doido para estar aqui. Eu chego pra... Por exemplo, qual é o próximo tema? Qual aí? O próximo tema? Ceia. Parece simples, né? Sei, parece que a gente já conhece muita coisa, mas tem cada detalhe. Cada detalhe importante, entendeu? Do lado prático dessa questão da ceia, sabe? Que a gente precisa entrar com profundidade. Praticamente, eu não quero perder não, sabe, pastor? Eu quero estar aqui toda semana. Às vezes acontece, semana passada, eu me programei todinho para chegar aqui na hora certa. Aconteceu que não deu tudo errado e não deu para mim vir. Eu fiquei assistindo com o telefone, mas assim, eu digo, meu Deus, como eu queria estar lá. É diferente. É muito diferente. A gente tá aqui, a gente aprende mais, até porque a internet, ela às vezes para, e quando vai lá na frente, perdeu aquele pedacinho, então a gente fica meio que perdido. E aqui não, a gente pega a palavra, as ideias dos irmãos e a gente já vai assimilando melhor. Exatamente. Quer ver um ponto interessante nessa questão da ceia? É o tabu que há, que só ministra a ceia quem é pastor. Só realiza um batismo de um cristão quem é pastor. Pastor reconhecido, formado, ordenado. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Quem instituiu isso? Qual é a herança disso? Aí uma vez eu estava conversando com o Paulo Garcia.
da Recife. Aí ele disse, mas pastor, você sabe que ele me convidou um tempo para ser... Quando ele saiu da episcopal, da anglicana, passou para a episcopal. Aí ele reuniu um bocado de pastores aqui, convidou para passar para lá. Aí Técio foi, meu ex-cunhado, um de Campina Grande, o João Clínico Ximenes e outros, foi bem uns 7. Aí ele disse, agora só precisa lá fazer uma adaptação, fazer um curso, porque tem a tradição apostólica, ou seja, tem que ser reconsagrado lá. Eles entendem assim, que começou com o apóstolo. O apóstolo consagrou um outro apóstolo, um bispo, um pastor que consagrou o outro, e essa corrente não se quebrou até hoje. Então só essa casta é que pode batizar, fazer os ofícios da igreja. Onde é que tem isso? Que tradição é essa? Que a palavra diz, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A igreja do Senhor Jesus, a eclésia, depois da visitação soberana do Espírito Santo, eles saíram como labaredas, entregando a vida por amor de Cristo. E onde eles passavam, testemunhavam de Jesus, e vidas eram convertidas, salvas, batizadas, e comungavam, imitavam aquela experiência de Jesus com os 12 do Novo Testamento. Não tem mistério. Quando Jesus disse, ide, pregue o evangelho, batize, faça discípulo, batizando em nome do Pai, ele disse aquilo ali a quem? Aos 12, a casta sacerdotal? Não, ele disse aos discípulos. Então, se ele reuniu, foi visto por 500 irmãos, etc, etc, então ali tinha um bocado de gente. Então quem faz discípulo é discípulo. E como é que faz de discípulo? É batizando e ensinando. Então se você cuida, se você ensina, se você trata, etc, você tem autoridade sim de fazer um novo discípulo para o Senhor Jesus. Essa questão só o pastor faz, então isso aí é um elemento de dominação, é um meio de dominação da instituição. Se você tirar algumas coisas, a instituição cai. Então as pessoas têm que prender, não é o pastor que faz, e o lugar que faz é aqui, as pessoas ficarem amarradas aqui. Mas graças a Deus, para ser exclusivo e ter aquele trunfo. Mas graças a Deus o Senhor estraçalhou toda essa estrutura institucional e deixou a sua igreja caminhar como ovelhas, ainda que no meio de lobos, mas como ovelhas e fazendo a obra. Amém? Amém. E para que serve? Oi? Nesse assunto. Pode falar? Pode. O senhor já falou algumas coisas sobre isso, mas eu queria que o senhor comentasse essa afirmação em particular. Eu estava vendo um vídeo, e aí era um pastor da presbiteriana. E aí alguém perguntou a ele como era no caso para os pastores lá, para ser pastor lá. Aí ele falou assim, que um médico, ele precisa estudar 6 anos na faculdade, 2 anos, não sei o que, mais ou menos 8 anos, pelo menos. E aí ele começou a falar como era lá, não sei quanto tempo de seminário e tal, era cerca de 8 a 10 anos. Aí ele disse assim, por que para ser pastor na nossa igreja tem que ser assim? Porque se para você ser médico, cuidar do corpo físico, precisa de tanto estudo, imagine você cuidar do espiritual, né, do espírito, que é algo eterno, permanente. Aí ele deu essa resposta. Queria que o senhor comentasse assim. Tradição da igreja, entendeu? Então a igreja convencional é a mesma coisa. Eu fiz 4 anos de seminário, depois fiz não sei o que, depois respondi uma tese, depois participei de um concílio e tudo para ser ordenado ali. Veja, é importante o estudo, claro que é. Tanto nós estamos estudando, e eu recomendo, já recomendei a Naldinho fazer um curso de bacharel. Então, pode fazer graduação, enfim, pós, doutorado, que é muito importante o estudo. Agora, dizer que quem forma o pastor não é o estudo. A gente não pode colocar isso como pré-requisito para quem quer ser pastor, quem é chamado para ser pastor. Agora, quem é chamado para ser pastor, mestre, etc., na igreja, é importante que estude.
Então o estudo, a informação é importante. Agora só não tem autoridade, nem tradição apostólica, nem neotestamentária, nem nada, para colocar isso como um pré-requisito. Agora, é até de se esperar que quem confessa que tem um chamado ministerial não queira se preparar. Entendeu? Assim, não é se preparar para ser pastor, é como pastor chamado, buscar o conhecimento, o treinamento, o exercício. Isso é muito importante, entendeu? Por exemplo, eu recomendaria que você fizesse um curso seminário, se você tem esse dom, um curso teológico. Aí deixa toda a estrutura lá que não serve, que não tem raiz na palavra, aproveita apenas aquilo que tem e se beneficia disso. O Josinal, muito importante, e outros irmãos que têm dom, chamado, que gostam de estudar. Entendeu como é? Agora, aquela coisa que tem ali, por exemplo, eu participei de um cursilho, respondi e tal, teve uma resposta que eu dei, um ponto de vista diferente sobre dízimo, sobre outra coisa, quase que eu não era aprovado. Então eu não ia poder ser pastor, porque eu não respondi agradavelmente àqueles homens que me interrogaram. É bem isso. Entendeu como é? Então quase, é porque a igreja conhecia muito a gente, muito a nossa história. Deus agraciou que o concílio foi na igreja aqui congregacional que eu nasci lá. E o pastor Edgar, ele sabe, aquela uma pessoa assim diferenciada, ele aliviou, tá entendendo? Enfim, mas faltou pouco. Então onde é que tem Deus nisso? E depois contrata você como quem está contratando um gerente de loja, entendeu? Olha seu currículo, analisa, pronto. Aí você vai trabalhar aqui 2 anos, 3 anos. Terminou os 3 anos do seu tempo ali, você tem que entregar a função e vai concorrer na política, no voto, para ver se quem vai se reeleger é você, é outro candidato, é outro candidato. Onde esse povo tem tanta criatividade para fazer isso, em nome da fé? Que base histórica, teológica, doutrinária isso tem? Aí terminou seus 3 anos ali, não importa como esteja a caminhada, você tem que submeter aquele mesmo processo. Nós não entendemos assim. Não era essa a prática do Novo Testamento. Deus concede pastores à igreja para atender ao povo conforme Ele quer. Ou seja, a autonomia que o Espírito Santo tem sobre a igreja, diante disso, de 3 anos limitado, Pois é. a obra do Espírito Santo é nula. Justamente. Eu me formei depois desse processo todinho. Meu ministério oficial foi lá em Palmares. Depois desse processo, esses anos todinho. Palmares tinha 17 membros. A irmã dele era uma delas. Aí eu fui concorrer. Ganhei por um voto. Tinha 17 membros, eu ganhei por um voto. Eu e o Iro. Vê, entrar numa igreja assim, dividida. A metade do rebanho era do outro candidato. A metade do outro. Feito uma prefeitura. A oposição. Você vê onde é que modelo é esse, minha gente? Como é que você, com a Bíblia na mão, se submete a uma coisa dessa? Ainda hoje eu pergunto. Agora, Deus é tão misericordioso que fez a obra. Uniu esse povo. Era Aldísio e Oscar. Oscar era o pai dele. Os 2 partidos da igreja. O homem saiu, foi lá para a presbiteriana, nós permaneceu as 2 bases. As 2 correntes dentro da igreja lá. O time de Aldísio e de Oscar. Pai, aquela guerra ali, entendeu? Aquele ranço. Quem foi que fundou a igreja? Foi fulano, outro foi fulano, e aquela arenga. Aí o Espírito Santo começou a quebrar. E Deus foi operando. Eu fui eleito por um time. Aí um dia o pai dele chegou lá na porta, 6 horas da manhã, no melhor do sono, no quarto sono. Pastor, opa, seu Oscar, o que é que está acontecendo? Ele estava na presbiteriana. O senhor está sabendo que essa igreja, não era assim que ele falava? Aquele jeitinho dele assim. Está sabendo que essa igreja está completando maioridade? Maioridade? Como assim, senhor? Está completando 21 anos de organização. E tem que ter uma festa, não sei o quê.
meio. E depois vamos fazer. Aí eu convidei o irmão dele para pregar. Aí pensa uma confusão grande. Pensa uma confusão. Aí o time que era de um grupo, chateado com um grupo do outro, ele pregou, foi uma bênção. E Deus começou a operar, Deus começou a agir. Daqui a pouco estava tudo assim. As duas famílias lá, Iraído, as filhas de Aldísio, com o Iara, que tem uma barreira, e com o outro. Porque uns votaram em mim. A turma de Aldísio votou em mim. A turma de Iara votou em Uiro. Pastor Uiro, que era genro de Iara. Daqui a pouco estava tudo junto. E Deus começou a agir. E veio um pastor que foi usado por Deus, Gerson Barbosa, de Campina Grande. Fez uma cruzada lá de quebrantamento, de choro e lágrimas e tal. Daqui a pouco estava a igreja com 200 e tantos membros, com 8 congregações. E explodiu de crescer, e Deus abençoou, e uma bênção. Quem faz? É o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Ele é que faz. Era as ovelhas de Paulo, Aí quando o povo foi liberto dessas cadeias, dessas encrencas, começou a fluir. Amém? Amém. Aí quando tiver um irmão falando do outro, aí você faça isso. Pega a irmãzinha Samara aqui. O pastor está sabendo o que, Samara? É porque Renata, não sei o que. Não, aí faz assim, ó. É mesmo, Renata, você tem certeza? É, pastor, não sei, vem cá. Pronto. Deixa as duas assim, que se resolvam. Tudo que você disse a mim, diga a ela. Aprenda a fazer isso para você ver se não acaba. Agora, quando você eu vou fazer isso essa semana, porque essa semana já começou uma dessa aí. Pronto. Quando você dá ouvido aqui, meu irmão, aí daqui a pouco tá bom lá na frente. Pastor, eu posso dizer uma coisinha? Diga aqui. Já que você falou do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, Agora vai. Tem legítima defesa. é só para lhe dizer uma coisa. Eu sou mais velho que você. E comecei no ministério também mais velho que você. E tudo isso que você passou na igreja e viveu esse período todinho, e agora você falou uma coisa que eu queria lhe ajudar a se libertar desse jugo, que ainda você carrega um jugo nos seus ombros sem sentir, e não é nenhum mal nisso. Você disse que passou 30 anos na igreja congregacional e tem até vergonha do E tempo que você fazia as conferências, essas coisas todas. Bom, a Bíblia diz assim, que Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Você viveu 30 anos, eu vivi 45. Eu hoje digo com o coração lavado. Eu não sou evangélico, eu não sou cristão, eu não sou presbiteriano, eu não sou batista e eu não acredito em Deus. Deus não existe. Não, eu não acredito em Deus. Deus não existe. Deus é. Ele não existe, porque se ele existisse, alguém tinha feito ele. Então ele é. Ele é só isso. Ele não foi, ele não será, ele é. Então o que eu creio é que ele é. Então, meu irmão, eu queria tirar seu jugo e dizer o seguinte: Deus não levou e nem levará o seu tempo daquilo que você viveu a vida inteira. Não se culpe mais por ter feito muitas campanhas de evangelização, porque aquilo era o que você tinha recebido, assim como eu recebi como presbiteriano muitos anos. Eu tive a felicidade de passar em várias denominações e hoje eu sou antidenominacionalista, ou seja, eu sou anti não de ficar combatendo ninguém, mas apenas de dizer, olha, estas coisas todas passaram para mim e o meu coração ficou
sarado, Amém. em paz, em todas as práticas que eu fiz no passado. Não faço mais hoje. E não me culpo mais porque eu perdi tudo aquilo quando eu poderia estar fazendo coisas muito melhores. Aquele tempo era o tempo que a gente recebia. Hoje vocês são muito mais felizes do que nós fomos no tempo passado. Porque hoje vocês estão recebendo a essência do Evangelho. Isso é o que importa. O Evangelho é o que diz no texto grego, é Evangelion. É Evangelho de vida. Se você vive a vida no Evangelho, o Evangelho na vida, você é uma família viva. Então, não se culpe mais por isso, né? E perdoe meu pai e meus irmãos, porque eles também receberam isto. Meu pai recebeu a vida inteira aquilo, morreu dizendo: se Deus ainda me conceder com vida, naquele local será um templo. E eu disse: papai, o templo está dentro de nós somos a morada do templo de Deus. Hoje é a mesma coisa. Quando me diziam assim, você é pastor? Eu digo, fui. Porque pastor significa da tradição antiga que eu recebi. Hoje eu sou simplesmente, o que eu posso dizer, servos de uns dos outros. Isso mesmo. Né? Amém. Irmãos, estamos encerrando então da Paz lá em Custódia, Barbalha, Genilson, as irmãs de Santa Fé, eu acho que o dia é amanhã, enfim, Claudete, Fazenda Nova, Cacau, Fazenda Velha, cada irmão que está aqui ligado e participando. Na próxima quarta-feira estaremos aqui para mais uma aula e vamos avançar agora para a aula 8, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado por esta graça maravilhosa que conhecemos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela participação de cada irmão, pela presença do teu servo Osmar aqui conosco, presença de Val que veio de bonito para edificar nossas vidas e uns aos outros. Muito obrigado, ó Deus, pela porção de hoje. Rogamos que o Senhor nos leve em paz e segurança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Neto, lá está a bênção, né?